Como parar de procrastinar mesmo sem ter vontade? Ou seja, como você pode executar uma ação ou realizar aquela tarefa que está pendente mesmo sem ter vontade de fazê-la, né? Bom, eu me chamo Lucas, sou Lucas Paganucci, sou psicólogo clínico e atuo com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que possui maiores evidências de eficácia para os tratamentos de ansiedade. E a procrastinação, ela se enquadra em alguns dos problemas que a ansiedade pode trazer, né? Ou talvez ela se enquadraria dentro de ou ela seria um comportamento bem associado aí à ansiedade, né? Algumas questões da ansiedade. Então, vamos lá, como é que a gente para de procrastinar mesmo sem ter vontade, tá? A primeira coisa que a gente precisa nos lembrar é que a procrastinação, ela é um comportamento que não muda. É muito difícil você mudar ele de um dia para a noite, né? Então, sempre que você vê algum vídeo ou algum conteúdo de alguém falando que você conseguiria parar de procrastinar, né? É claro que aí depende da explicação do que é procrastinar, né? Então, procrastinar, na verdade, ele é um hábito que um hábito que você aprendeu ao longo de muitos anos, e não só aprendeu, mas você reforçou ele, né? Ou seja, você manteve e foi reforçando, né, em diferentes situações. Você foi adotando esse tipo de estratégia, ou seja, de postergar aquela tarefa, de você adiar a sua tarefa, né, deixar de fazer ou não fazer por algum motivo, mesmo sabendo que deveria fazer, e você reforçou isso, ou seja, frente a uma tarefa que você não está confortável, que você não está motivado a fazer, ou que você efetivamente não sabe como fazer, você evita, você cria algumas condições, né? Inclusive, você pode até mentir, utilizar de mentiras e tal, mesmo que seja aquelas mentiras brandas, né? Para evitar daquela situação. E aí você foi adotando isso, você foi inclusive restringindo a sua vida, né? Diminuindo questões, responsabilidades, enfim. Ou seja, a procrastinação, cara, ela é um comportamento complexo. Ela é um comportamento complexo. Existem bastante elementos importantes aí que influenciam, então não dá pra gente dizer que você vai conseguir mudar isso de um dia pro outro. Agora, é possível mudar através é como se você... Deixa eu mostrar... É como se você, ao longo da vida toda, foi desenvolvendo esse tipo de comportamento. Ok? De uma maneira lá específica, tá? E reforçando, e quando eu falo reforçar, eu quero dizer o seguinte: você executa esse comportamento e você tem uma consequência. Qual é a consequência normalmente de você procrastinar? Você tem um certo alívio naquela ansiedade, naquele medo, naquele desconforto, né? Então você tem um alívio imediato disso aí. Então, a tendência é que você volte a ter esse tipo de comportamento outras vezes, né? Porque você teve um alívio daquilo e você preza pelo seu bem-estar e tal. Então tem alguns elementos aí importantes. Agora, você também entende que esse tipo de comportamento prejudica lá, então, ou seja, causa uma consequência lá no futuro, né? E aí, por exemplo, aí já existe um elemento de troca intertemporal, ou seja, o seu eu do futuro, né? Ou o seu eu hoje do presente está sendo prejudicado por decisões que você tomou lá no passado. Então você ter maior clareza sobre isso já é um elemento motivador para que você passe a adotar comportamentos mais... Né? Então há uma questão aí em termos de temporalidade, né? De você projetar. Mas o que eu queria te chamar a atenção é para uma outra coisa. Que eu estava explicando, né? Procrastinar é um comportamento que você aprendeu ao longo do tempo e reforçou. Quando você reforça, quer dizer que tem uma consequência. Essa consequência faz com que você repita esse tipo de comportamento ao longo da vida e reforce. Né? E fala assim, olha, frente a determinados tipos de situações como essas aqui, faça assim, se comporte dessa maneira. Né? Então você aprendeu e reforçou ao longo da sua vida. O que a gente vai fazer é reaprender, ou seja, adotar novos comportamentos que vão substituir o comportamento de procrastinação. Ou seja, frente a uma atividade em que eu estou desconfortável, que eu não estou desmotivado, que eu não tenho exatamente como fazer, o que eu vou fazer? Então você pode pensar em estratégias para enfrentar isso, que não seja a evitação, que não seja, no caso, a procrastinação é um comportamento evitativo, né? Ou seja, que não seja a procrastinação. Então aí você pode adotar diferentes estratégias. A ideia é você ir testando para ver o que funciona, testando para você adquirir aprendizado, testando para você adquirir reforço. E reforço, mais uma vez, o que é? É você ter uma consequência de um determinado comportamento que é favorável, por exemplo. Pô, tá vendo?
eu achei que ia ser difícil demais, mas eu fui lá e fiz e deu certo. E aí eu tive reconhecimento das pessoas, e aí eu senti um alívio de dever cumprido, eu consegui dormir bem por conta disso, sei lá, eu melhorei meu relacionamento. Então, esses reforços sociais, por exemplo, reforços em termos até intrapessoais, né? Ou seja, interno seu, por exemplo, de uma sensação de orgulho em relação a você mesmo, de ter feito. Então, olha só que interessante isso. Presta atenção. Então, deixa eu anotar. Eu vou mostrar para você aqui minha tela, porque eu anotei alguns pontos aqui, mas o que eu queria te chamar a atenção é a procrastinação. Deixa eu aumentar ela para ficar mais. Então, ó, a procrastinação, ela é reforçada, né? É um comportamento que foi reforçado ao longo dos anos. Por quê? Porque ela gera alívio. Alívio da ansiedade ou desconforto, tá? E aí o seu cérebro, tá? Aqui resumidamente, tá? Né? Simplificadamente. Seu cérebro chega para você e fala assim: no futuro, faça isso. Faça o quê? Evite, cria uma mentirinha ali e cá e tal. E aí isso reforça para que você, né, procrastine de novo. Então é mais ou menos assim que funciona o ciclo aí que você aprendeu ao longo da vida. Aí, olha que doideira. Como é que a gente vai mudar essa parada aí? Mesmo, inclusive, sem ter vontade, tá? No título, né, que eu coloquei mesmo sem ter vontade, que é o seguinte. Ô, cara, o que tá rolando? Aí, como é que você... Aí você, ao invés da procrastinação, sei lá, você vai ter a execução, né? Execução. Então, como é que... Aí você tem que pegar... você ser um cara mais executor e menos procrastinador, ou seja, né? Vamos imaginar que um seria o oposto do outro aqui. Então, você tem que criar reforço positivo, ou seja, você tem que dizer para o seu cérebro, você precisa viver experiências que vão marcar o seu cérebro. Olha que doideira, hein? Olha que doideira. Você precisa viver experiências que vão marcar o seu cérebro. Quando eu digo isso, o que é que eu quero dizer? Quer dizer que você vai lá e vai executar, ou seja, você vai utilizar algumas outras estratégias que são diferentes do comportamento evitativo. Então você vai lá e vai executar, você vai pegar uma tarefa que é mais difícil, você vai dividir em subtarefas, né? Ou é uma tarefa que você não sabe exatamente o que vai fazer, não está muito claro, e você vai define objetivamente qual é o comportamento que você pode fazer. Ou você, sei lá, você separa um dia para executar aquela tarefa. Enfim, você pensa em algumas estratégias para você diminuir, para você executar a parada. Aí o que possivelmente vai acontecer? Você pode ter, né? Aí se você tiver a mentalidade, né, entre aspas, certa, ou seja, se tiver com seus conteúdos cognitivos mais adequados, você pode ter um reforço em relação ao comportamento. Que é aquilo que eu falei. Pô, eu fiz a parada. Eu fiz a. Ó, eu fiz o. Pô, eu fui lá e fiz mesmo sem ter vontade. Eu fui lá e fiz mesmo com medo, com ansiedade. Aí você pode ter o quê? O reforço em relação ao comportamento. Ou seja, é o significado. É o significado ficado de você ter feito isso aqui, sacou? E aí, né? O seu cérebro pode. Como é que era mesmo? Então, ó, você vai lá, executa, e aí você tem um benefício. Você tem uma. Por exemplo, pô, eu. Quando eu penso que não consigo, é só eu me esforçar um pouquinho. Ou, né? Ou você pode. Aí você vai criando outras crenças, né? A gente, na TCC, na terapia cognitivo comportamental, que eu comentei, a gente trabalha muito essas questões das crenças, né? Que elas podem estar muito presentes aí no comportamento procrastinatório. Então, quando eu penso que não consigo, é só eu me esforçar um pouco. Ou quando eu penso que não consigo, é só eu, na verdade, estou me subestimando, alguma coisa nesse sentido. Então você vai criando significados para esse tipo de comportamento, né?
E aí, olha só que interessante. Mas uma outra parada também, isso aqui seria o significado, né? O significado, eles estariam aqui. E aí, o que que vai fazer com que esse significado seja forte mesmo? São os benefícios, são as consequências do comportamento de execução. Então, por exemplo, você melhora seus relacionamentos, você melhora enquanto aluno, né, ou melhora seu desempenho, né, aí você vai melhorar seu desempenho acadêmico, você vai melhorar seu desempenho na profissão, você vai melhorar enquanto você vai ser uma pessoa mais confiável. Então, olha só como é que tem a questão aqui, ó, uma questão importantíssima são os valores pessoais. Na ACT, né, na terapia de aceitação e compromisso, inclusive na TCC adota também isso, né, a gente está sempre aberto, a gente adota muito valor, ações que estão em direção a valores pessoais. Então, se para você é importante ser uma pessoa confiável, sabe, que as pessoas podem confiar, que as pessoas podem ver como alguém, sabe, digno, não, sabe, alguém confiável, alguém honesto, sabe, então, alguém confiável não só no sentido de honestidade, mas confiável no sentido de eu estou seguro estando junto com o Lucas, porque ele é uma pessoa que tem coragem, que tem, sabe, que se definir para fazer alguma coisa ele faz. Então, esses valores pessoais, eles são importantíssimos para a gente adotar determinados tipos de comportamentos diferentes que vão visar ter esse tipo de consequências. Então, imagina que você vai lá e executa a ação lá que você estava procrastinando. E aí a consequência é, eu melhorei meu relacionamento. Né? É claro que você aí pode pensar em metas anteriormente, né? Em objetivos. Então, eu melhorei meu relacionamento, eu melhorei enquanto aluno, eu consegui tirar uma nota melhor. Por quê? Porque eu parei, eu deixei de procrastinar, eu adotei. Aí a questão não é porque eu executei só, é porque eu adotei, né? Eu adotei comportamentos diferentes, né? Estratégias diferentes. Tá? Então, você adota um comportamento diferente e aí você vai ter uma consequência diferente. Beleza? E isso, a consequência faz o que? Ela reforça esse comportamento. Qual o comportamento? De executar. Cara, ei, cara. Ela reforça o comportamento de execução. Que reforça você adotar novos comportamentos, né? Visando ser mais executor e tal. Você tá entendendo? Pode ficar meio confuso aqui agora, mas assim, te recomendo, inclusive, como eu falei, sou psicólogo clínico. Se você tem tido dificuldades em relação à procrastinação, eu te recomendo entrar em contato. Aqui embaixo vai ter algum link para isso. Ou seguir e se inscrever aqui no canal para você conhecer mais sobre isso, né? Sobre a TCC, a TCC, a terapia cognitivo comportamental, né? E as abordagens hoje mais modernas, elas estão em constante evolução para justamente levar propostas e abordagens e técnicas que realmente funcionam, que ajudam as pessoas. Tá? Então tem muita coisa legal hoje. Eu recomendo bastante. Eu espero que tenha feito sentido para você. É que a ideia é basicamente você mudar de um ciclo para outro. Um ciclo é eu procrastino, eu alivio minha ansiedade, meu desconforto, e aí eu não crio coragem, não desenvolvo autoconfiança, não desenvolvo novas habilidades. Agora, eu vou lá, ao invés de procrastinar, eu vou gastar tempo com isso, vou me preocupar com isso. Por quê? Porque tem valores pessoais meus, tem objetivos importantes meus. Então, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que dedicar tempo a isso. Então, eu vou pensar em novos comportamentos, eu vou adotar, nem que seja no pouquinho, e aí, né, nem que seja lá o menor esforço possível, mas que saia pelo menos desse padrão que eu estou acostumado a executar. Eu vou lá e faço, e aí eu tenho certas consequências, né, que podem ser benéficas, que podem reforçar esse tipo de comportamento. Eu tenho significados para mim, e o fato de você procrastinar e adotar comportamentos procrastinatórios, né, eles têm um significado na sua cabeça, você acha que não? Tem um significado não só para você, mas para as outras pessoas que estão próximas de você. Por exemplo, o Lucas não é uma pessoa confiável. Em termos, não necessariamente de honestidade, mas em termos de que se ele fala que vai chegar aqui às 7 horas, ele chega às 8. Ele sempre chega atrasado. Se ele fala que vai fazer tal coisa, daqui a pouco ele desanima e não faz mais.
Né? Não dá para fazer trabalho de faculdade com o Lucas, porque o Lucas é meio enrolado. Não sei. Sabe? É essa imagem que normalmente um procrastinador vai passar. Concorda comigo ou não? E não só para as pessoas, para você mesmo. Então a procrastinação está ferrando com a sua autoconfiança, com o seu valor próprio. Ao passo que quando você começa a executar as coisas, o que vai acontecer é que você passa a mudar essa percepção, esse valor pessoal. As pessoas passam a mudar a percepção que você tem. E aí você passa a ter novas oportunidades, inclusive. Porque pessoas vão até você oferecendo, porque elas sabem que podem confiar em você. Porque elas sabem que você é um cara que executa, que faz as coisas. Beleza? É isso. Espero que tenha feito sentido pra você aí. Se ficou alguma confusão, manda aqui um WhatsApp, manda mensagem lá no Instagram, pra gente trocar mais ideias sobre isso. Se você tiver interesse, inclusive, numa sessão de avaliação que a gente fala, que é basicamente uma sessão experimental com a TCC, para você conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho também, vai estar o link aqui onde você pode entrar em contato e agendar a sua, beleza? Tirar dúvidas e perguntar mais sobre isso também, beleza? É isso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.